a gente tem uma história de conversar de muito tempo. Adorei quando você disse que eu estou fazendo isso. Eu estou mudando, tenho um propósito, meu propósito é maior do que esse, e estou mudando. E o motivo pelo qual... Aliás, aqueles que me perguntaram por que você deixou de ser presidente da DM9 e entrou num negócio totalmente novo, uma marca difícil de falar, Tracanela encheu meu saco ontem à noite o tempo inteiro, mas, pô, Salve Tribal Worldwide, isso aí não é um nome, isso é um certificado de garantia. Mas, enfim, exatamente por causa disso. Eu acho que não tem como negar, eu vivo dizendo isso com relação à força da internet. Não é a internet que é forte. Quem mudou o mundo de verdade não foi a rede social, não foi a internet. Repara no cronograma que o Traca mostra no meio da palestra dele, como explode essa coisa a partir disso aqui. O centro é isso aqui. Mas isso aqui não é uma coisa que funcione sozinho. Ele está sempre colado aqui. Ou aqui. Ou junto de você. Então, para mim é isso. Para mim é gente o tempo inteiro, e foi assim que o Tracanela fez a carreira dele. E eu sou uma pessoa muito sortuda, porque pude acompanhar quase que sua carreira inteira, né, Traca? Junto com você. A palestra de Traca, para mim, é muito complicado ver, porque muitas coisas que a gente viu aqui, a gente fez junto, né? Então, enfim. Traca, queria que você falasse um pouco desse negócio, só porque a gente está bem no meio de uma revolução muito grande, aquilo que a gente estava conversando ontem. Se o mundo está se reorganizando numa velocidade incrível, como podem as empresas, as agências, os fornecedores, enfim, as empresas, se reorganizarem junto? Você me falava de como você estava reestruturando o pessoal dentro do Itaú, e eu te disse, nossa, que coincidência, eu estou fazendo a mesma coisa na minha empresa. Fala um pouco disso. Eu acho que, Alcir, muito no nosso mercado, seja a partir dos veículos, seja a partir das agências, seja a partir das empresas, e nas empresas a partir das áreas de marketing, né? Muito se fala da mudança a partir não da causa, mas do sintoma, né? Para mim, o mobile, os formatos de mídia que vem a reboque disso, etc., são o sintoma. Na verdade, a gênese dessa mudança, a causa dessa mudança, é a mudança que está acontecendo na vida das pessoas, né? E é um pouco do que eu procuro trazer aqui nessa apresentação. Então, eu acho que as estruturas precisam refletir exatamente isso, né? Então, acho que a maior discussão que precisa se ter, primeiro, é sobre cultura, e depois é como a gente consegue se organizar de um jeito diferente, né? Então, depois do carnaval, quando as pessoas voltarem à área de marketing do Itaú, ela vai estar totalmente diferente, né? As pessoas não vão ter mais um lugar fixo, a gente vai ter implementado um modelo de mobilidade total. Você vai ter mesas que são totalmente diferentes umas das outras, e elas são intercambiáveis, você vai ter mesas de projetos, você vai ter mesas redondas, mesas quadradas, mesas que se juntam, e as pessoas vão sentar por projeto, por objetivo final, né? Esse é um jeito da gente conseguir construir um ambiente colaborativo de verdade. E é um jeito da gente conseguir trazer os nossos parceiros para dentro da operação. A gente estava falando ontem disso, né? Não faz mais o menor sentido você ter a agência de publicidade num endereço, o marketing no outro, o Google e o Facebook no outro. Precisa sentar todo mundo junto e trabalhar todo mundo junto em busca de uma solução, né? Precisa se construir uma cadeia de valor. E o que a gente percebeu lá dentro é que só se consegue fazer a mudança quando você... É parecido com aquele vídeo do Foo Fighters que eu mostrei. Quando você mostra para as pessoas qual é o sonho grande, qual é o propósito. Porque senão é natural do ser humano se apegar no que dá conforto, né? No que é seguro. A gente começou a perceber que quando as pessoas começavam a saber que a gente ia mudar para esse modelo,
e as pessoas super jovens lá, a gente tem quase 90% da nossa equipe de marketing é de pessoas geração Y. Eles começaram a se apegar no gaveteiro, no porta-retrato, né? Falando, cara, eu não vou ter mais o gaveteiro, eu não vou ter mais o gaveteiro, eu não vou ter mais o porta-retrato. Não, cara, você vai ter a foto do mesmo jeito, vai estar na tela do seu... Eu tenho a foto, em todas as minhas telas tem a foto dos meus filhos, eu vou continuar tendo. Você não vai ter o gaveteiro, mas você vai ter coisas muito legais. Você vai construir as coisas, você vai aprender mais, você vai circular mais, etc. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem no mercado é como é que você... Em vez de eu escrevi no meu artigo desse final de semana, na minha mensagem, eu falei sobre a trumpirização das relações, né? Eu quis falar do Trump, né? Ou seja, será que a gente na nossa vida e no ambiente profissional e no nosso mercado, a gente não faz também um processo de trumpirização? Ou seja, será que a gente não é preconceituoso pra cacete? A gente só não pensa em construir muro o tempo inteiro? Então, assim, eu acho que quando a gente para de construir muro e começa a construir janela, eu acho que a gente está pronto para esse modelo novo de trabalho. Eu adoro quando você diz que é mais importante o que você faz as pessoas sentirem no momento que você fez elas sentirem do que qualquer outra coisa. Tá? Às vezes eu vejo isso muito... Não, às vezes não. Muitas vezes eu vejo os clientes me pedirem assim, então você fala do preço, você fala do tamanho, você fala da potência. E quando você consegue que ele sinta algo, né, que a gente chama de brand experience, por isso que eu coloco o mobile no centro de tudo isso, mas você imagina quantas e quantas vezes o Itaú propiciou para alguém, entre tantas situações que o Tracanella mostrou, onde o Itaú fez aquela pessoa se sentir de algum jeito especial, despertou nela uma emoção, e esse é o ponto nevrálgico de qualquer coisa que a gente esteja falando de comunicação, mas despertou algo que ela se emociona. E também, só para não perder a viagem, quando você quer saber se você tem um propósito, é quando você se emociona com ele. Se você não se emociona com aquilo que você chama de propósito, não é propósito. Procura outro, porque esse não está bom. Mas, voltando, quando você consegue despertar algo emocionante naquela pessoa, quando ela se sente especial naquele momento, como algo que o Itaú propiciou para ela, eu tenho certeza que cada vez que as pessoas entram naquela bicicleta, tá? E encontram a pessoa que eles curtem, e encontram o lugar que eles curtem, e aquele momento toca, e eles começam a compartilhar através do mobile, aquilo vale mais do que qualquer outra comunicação que se possa fazer. É o custo do ROI diferenciado, né, Tracanella? Fala um pouquinho disso também. A gente no Itaú, lá na área de marketing, a gente está mudando um pouco o jeito como a gente aprova as coisas e como a gente mensura as coisas, né? Primeira coisa que eu tenho desenvolvido muito com o meu time, Alcir, é o seguinte. Não sei se você lembra aquele slide que eu trouxe do Kotler versus o Bowie, tá? Ou seja, a razão e a criatividade, a emoção, né? Uma agência trazer um produto final que está alinhado ao briefing é premissa. E muitas vezes o anunciante se detém só sobre isso, né? O importante, e eu uso muito isso para aprovar ou reprovar alguma coisa, é dizer, cara, isso está no briefing, mas não me emocionou. Não arrepiou, não me emocionou. Não me fez rir, não me fez chorar, está morno. Isso não tem espaço na vida das pessoas, porque as pessoas têm pouco tempo. E elas precisam de coisa. É só a gente olhar para a nossa timeline, gente. O que aparece na nossa timeline que a gente mais gosta de ver? É quando vem um vídeo engraçado, uma coisa engraçada, uma piada, ou quando vem aquelas coisas lindas e maravilhosas. O morno, a gente não tem mais tempo, a gente nem mais olha, isso não faz mais diferença na nossa vida, né? Então, a gente começou a colocar nos nossos briefings o seguinte, a gente tem a key message, né, que é a mensagem-chave que a gente quer, mas a gente colocou agora o key feeling. E a gente começou a medir isso em pesquisa, ou seja, qual é o sentimento principal que eu quero gerar com cada conversa da marca. Né? Isso começa, de alguma forma, a mudar um pouco o jeito hermético e tão duro de se fazer comunicação e construir marca. Você deu um exemplo que eu achei bem interessante. Você falou, cara, provavelmente quem usa bicicleta se sente diferente. Né? Vou dar um exemplo para vocês que é muito interessante. Né? Eu estava uma vez numa palestra lá em São Paulo, aí tinha uma pessoa da concorrência, depois eu descobri que ele era da concorrência, que quis me botar na parede. Né? Então ele falou,
você fica falando sobre Love Mark, sobre isso, eu duvido que isso seja verdade, isso é impossível, um banco nunca vai conseguir isso. E ele ficou falando 5 minutos, na verdade ele queria não fazer a pergunta, ele queria falar, né? Eu deixei ele falar. Aí depois eu expliquei para ele que na prática dá para provar que uma Love Mark é possível e é possível também para um banco. Aí eu dei o exemplo do Leia para uma Criança, que é esse projeto de incentivo à leitura para crianças de 0 a 5 anos. O que acontece? A gente tem no Itaú, uma das métricas que a gente tem é uma teia de atributos. Tá? O que é isso, na verdade? A gente olha o quanto a gente está mais próximo de cada atributo racional de escolha de um banco. Tem 37 principais drivers de escolha de um banco. São todos racionais, todos. É melhor preço, melhor atendimento, mais tecnologia, se é ético ou não é ético, se o produto é bom ou não é bom, se o atendimento é bom ou não, se o Itaú está presente em um monte de lugares e não está, etc. É tudo racional. Tá? Quando você pega uma pessoa com o mesmo perfil que foi impactada por essa campanha do Leia, e principalmente quanto mais ela é impactada, se ela viu, se ela pediu o livro, se ela já pediu por mais de um ano, etc., quanto mais ela tem relação com o Leia para uma Criança, mais ela avalia positivamente os atributos racionais do banco. Ou seja, das campanhas do banco, de marketing, de comunicação, a que mexe com mais atributos racionais de preferência e consideração é o Leia para uma Criança, que não fala de banco. Ou seja, o que eu estou falando é a lealdade além da razão. Esse cara está falando que ele gosta de mim, ou que meu produto é bom, ou que meu gerente é melhor, não só porque ele, na prática, mas porque ele sente isso. Isso é identificação, né? Isso é um traço de Love Mark. Então, cada vez mais eu acho, e aquele vídeo do Steve Jobs, eu acho que fala muito disso, né? Marketing é sobre valores, né? E eu acredito que com bons valores você gera também mais valor, né? Acredito que não dá para ser diferente disso. Bom, gente, vamos 3 perguntas, que a gente já se estendeu, já são 12h15, e eu queria 3 perguntas de vocês. Alguém se habilita? Aonde? Boa tarde, já é boa tarde, né? Tudo bem? Oi. Eu queria saber, você falou muito, eu ia até fazer uma pergunta sobre o briefing, né? Porque aqui no mercado, eu sinto muita dificuldade da empresa conseguir passar um briefing bem passado, até porque acho que a empresa não sabe muito bem o contexto e esse novo cenário que a gente está vivendo, né? Essa mudança do software, né? Que é igual você falou. Hoje a gente está vivendo numa era pós-digital, né? Então, assim, até a pessoa entender isso, o digital já é básico, igual você falou, digital é premissa nossa. Então, acho que as empresas não entendem muito isso. Acho que isso também é consequência de as empresas não terem muito, assim, o marketing bem desenvolvido dentro da empresa. Então, eu queria ver com você como que é esse processo. A empresa ela tem que ter um marketing bem desenvolvido para eles saberem, darem conta de passar um briefing para a gente bem passado? Ou isso ainda é um papel da agência? E como a gente pode melhorar esse cenário? Legal. Qual é o seu nome? Adriana. Obrigado, Adriana. Estava falando com o Alciro hoje sobre isso, no café da manhã. Tá? A gente estava lembrando, num momento na história do Itaú, onde a agência brifava a gente. Né? Eu dei um exemplo para ele. Isso faz bastante tempo, tá? Isso já faz uns 10 anos, até mais. Mas o que acontecia? A gente virava, por exemplo, para a DM9 na época e falava, olha, a gente quer fazer uma campanha de final de ano. E a gente quer emocionar as pessoas. A gente não sabe direito o que a gente quer dizer. Aí vinha o Nizam, e verdade isso, tá? Porque na época tinha o Nizam, tinha o Sérgio Valente, os caras trabalhavam todos juntos. Eles traziam uma pilha de roteiro desse tamanho, com um monte de coisa. Né? E dava certo também. Acho que muita da história do Itaú foi construída muito a partir de feeling, né? A gente não tinha tanta tecnicidade, etc. Só que eu acho, cara, que não dá mais para ser assim. Tá? Então, hoje, o movimento que a gente fez no Itaú foi de trazer... hoje eu tenho boa parte das melhores pessoas do mercado a gente trouxe para dentro. Então, hoje a gente tem condição não só de fazer um briefing, mas de fazer um planejamento muito bem estruturado. Né? E aí, o desafio da agência é não ser óbvia, né? Porque muitas vezes, quando o cliente também faz um trabalho muito bem estruturado, a agência faz só um copy desk, né? Ela só muda um pouco as palavras, mas ela não dá o passo seguinte, né? Então, eu acho que esse é um desafio que é compartilhado. Eu acho que, na medida que o mercado aqui em Goiânia, no estado, precisa se desenvolver, eu acho que não dá para a gente imputar essa responsabilidade só para um lado, sabe? Eu acho que essa construção precisa ser feita de forma coletiva. Eu acho que são os parceiros e as agências ajudando o marketing
a muitas vezes entender coisas que ele possa, conhecer e entender coisas que ele possa não estar entendendo ou percebendo, e o marketing cada vez mais entender que a estratégia não pode ser delegada. Quem vai decidir o que precisa ser dito tem que ser a marca, né? Quem vai decidir o que precisa ser construído tem que ser a marca. Mas isso só vai ser possível quando a empresa enxergar a área de marketing como um ativo estratégico e não como uma área de despesa, né? Quando você enxerga a área de marketing como uma área que gera valor e que é fundamental efetivamente para o valor da sua empresa, não só para o valor da sua marca, você começa a investir mais. Enquanto você não enxerga dessa forma, a área de marketing vira uma área que só traz despesa. E aí você delega a sua estratégia, você faz marketing e comunicação quase porque você precisa ter um checklist, eu também faço isso, do que porque você acredita genuinamente nisso, né? Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que essa é uma tarefa dos dois lados. Eu não acredito mais num briefing que é passado só pelo anunciante. Eu acho que ele precisa ser construído colaborativamente, não só o resultado final, mas o briefing também. Agora, eu acho que as empresas, na medida que enxergarem a importância do marketing, elas investem mais e esse processo acontece de uma forma mais eficiente. Tá? É isso. Segunda. Espera, tem muito aí. Calma. Calma. Não, por isso que eu falo. Vem aqui junto comigo, que nem Silvio Santos. Vamos. Bom dia. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Acho que todo mundo está bem satisfeito com o que foi apresentado. Acho que agora é assim, a gente quer um marketing como do Itaú e tem que investir para ter um marketing assim, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: me parece cada vez mais necessário as marcas assumirem posicionamento. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: com público-alvo abrangente, vamos dizer que eu represente uma marca que eu preciso comunicar com diversos públicos, que não é tão segmentada. Como eu vou assumir um posicionamento, por exemplo, mostrar que nós somos contra o preconceito aos homossexuais? Como é que eu vou fazer isso num mercado conservador, sem afastar esse público que ainda tem preconceito? Você acredita que, como marca, a gente também é capaz de mudar valores? Sim. Qual é o seu nome? Kênia. Obrigado, Kênia. Eu acredito, sim, e acho importante. Tá? Eu acho que cada vez mais as marcas que conseguirem ter um ponto de vista claro e conseguirem passar esse ponto de vista para as pessoas são as marcas que vão construir relações diferentes. Porém, eu tenho uma crença em relação a isso. Tá? Eu acho que antes da gente se preocupar com o que as pessoas vão dizer da marca, que é uma preocupação importante. A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, as marcas se posicionando contra o Trump, e com isso elas acabam tendo dificuldades em relação ao como o poder público pode ou não ajudá-las, mas principalmente elas não podem esquecer que o Trump foi eleito, né? Ou seja, a maioria dos americanos votou no Trump. Então, quando ela vai, uma marca, a Coca fez isso, tem outras empresas, quando ela vai contra isso, ela vai ter mais da metade dos americanos contra ela. Então, essa é uma aposta. E as marcas que fazem isso, geralmente são marcas muito corajosas, são marcas muito bem estabelecidas, e elas sabem muito bem o que elas querem. Talvez elas não queiram essa outra metade, né? Elas queiram se conectar com um público que tem mais identificação com elas, né? Mas eu acho que o mais importante que ainda nesse processo é que isso seja legítimo. Tá? O que eu sempre falo para a minha turma é o seguinte: a gente não vai nunca fazer apologia a nenhuma causa, a gente não vai nunca colocar na rua nenhum ponto de vista que não seja verdadeiro, que não seja uma verdade da marca. Ou seja, se entrevistarem o presidente da empresa sobre esse tema, ele tende a falar exatamente a mesma coisa que a gente vai estar falando para o consumidor. Se o cara vai no caixa da agência e ele quer saber sobre esse tema, esse cara precisa falar a mesma coisa. Se isso não for uma verdade da empresa, uma verdade, não for legítimo, e se você não fizer absolutamente alguma coisa a respeito disso, essa conversa vai ser vazia. Ou seja, amanhã o Itaú solta uma campanha de apoio aos skatistas, tá bom? Ao grafite, vai, tá uma discussão lá em São Paulo disso. Legal. Cara, beleza. Você falou o seu ponto de vista, bacana. Primeiro, isso é verdade? Legal. Agora me diz, o que você faz a respeito disso?
Né? O que é que você faz? Que valor você aporta? Essa é uma outra discussão super importante. A capacidade da marca, então, de falar sobre coisas que são verdade, de um jeito verdadeiro e de um jeito que gere valor para a sociedade. Tá? Eu acho que esse é o grande desafio. Tá? Próximo. Vou ali, tem um grupo que está levantando a mão ali, rapaz, parece torcida. É uma pergunta só de todos ou é uma de cada um? Ah, não. Escolhe aí uma de vocês, vai. Bom, obrigada. Eu vou passar o microfone para ele, a gente combinou. Em primeiro lugar, você me fez sentir muito bem hoje. Que bom, que bom. Eu não sabia se eu estava numa terapia ou numa palestra. Que bom. Sabe o que eu pensei? Cara, hoje é sábado, né? Eu vou chegar em São Paulo 6h. E eu não vejo meus filhos quase durante a semana. Tá aqui tem de representar algo mais do que falar sobre marketing, sobre digital. Né? Isso não vale a pena, né? Tem que ter significado. Foi isso que eu tentei fazer, fico feliz que tenha funcionado por você. Funcionou. Bom, então, a gente vê que o Itaú, há muito tempo, gera bastante conteúdo. Né? Então, não existe mais aquela questão promocional. O que eu queria te perguntar? Essa geração de conteúdo hoje, né? O que comercialmente lá dentro impacta mais? Qual a proporção disso? Em aumento de novos adeptos à marca, novas contas, ou menos desistência de contas, que é um indicador que vocês também devem ter de pessoas que encerram suas contas mensalmente. Sim. O que hoje essa geração de conteúdo... Eu acho que... Qual é o seu nome? Vanessa. Então, Vanessa, eu acho que acaba sendo importante nas duas frentes. Tá? Eu acredito muito no que eu chamo de endosso cruzado. Eu acredito no quê? Que quando você tem uma comunicação institucional, você precisa estar construindo para o negócio, de alguma forma, direta ou indiretamente. Quando você fala de produto, você precisa estar construindo para a marca. Não dá para você destruir marca. Né? Essas coisas precisam funcionar em sintonia. Né? Esse processo todo nosso de gerar conteúdo, de falar não só essencialmente sobre o core, não só de um jeito hard sell, eu acho que colabora na medida que traz as pessoas mais rapidamente para o low funnel. Ou seja, a gente tem altíssima awareness, né, porque a gente tem boas propriedades de mídia, a gente faz boa comunicação, então a gente impacta muita gente, mas a gente consegue trazer as pessoas para nível de consideração e conversão mais rápido. Né? Então, isso ajuda, sim, a retenção e ajuda também a share of wallet, ou seja, as pessoas a terem mais produtos, a quererem ter mais relação com a gente. Eu acho que a gente constrói uma relação de identificação mais forte e que faz muitas vezes com que a tolerância aos nossos erros, e a gente erra pra caramba, seja maior. Né? Isso ajuda a reter, isso ajuda a trazer mais gente para o banco, e isso ajuda a fazer as pessoas terem mais produtos. A gente olha sempre todas essas dimensões. E essa estratégia só fica de pé porque dá certo. Né? Tem muita gente de muitas empresas lá em São Paulo e até de outros países que procuram a gente e falam, cara, como é que você consegue aprovar dentro do banco um investimento em marketing institucional, meu? Lá na minha empresa, os caras só querem que eu faça propaganda de produto, e vende, 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 vende. Eu falo, cara, porque tudo bem, o que você está fazendo é algo que é absolutamente insustentável. Né? Ao longo do tempo, você não vai mais conseguir. Imagina que você está numa guerra de preço. Tá? Você entrou numa guerra de preço, você não vai conseguir sair dela, porque ela não é mais sua. Ela é do mercado, porque você não controla. Pode ser que o seu concorrente fique mexendo no preço. Então, você precisa construir uma vantagem competitiva que vá além dessas questões, né, funcionais, racionais, de preço, etc. Né? Essa tem que ser uma das conversas das marcas, não pode ser a única. Né? Eu acredito nisso, pelo menos está dando certo para a gente. Senão eu já teria sido demitido, eu acho. Cadê o Ciro? Ah, tá bom. Olá. Oi. Eu gostaria de saber como vocês conseguem essas histórias, assim, que aparentemente são reais e tocam tanto, assim, né, mexem tanto com a gente. Como que vocês buscam isso? Como tem história tão bacana assim? Cara, essas histórias estão por aí, né? Elas estão nas nossas vidas. Posso ajudar nisso também? Tá. Oi? Deixa eu ajudar um pouquinho nisso. Claro. Rapaz,
Ó, eu só vou dar um exemplo para ele que eu acho que é legal. Sim, Tá. Primeiro, assim, as histórias são reais. Segundo, cara, tem diversas formas de você encontrar essas histórias. Às vezes elas chegam até nós, às vezes a gente chega até elas, né? Às vezes é via mídias sociais, às vezes é via produtor que ajuda a gente a achar essas histórias. O mais importante é você saber que histórias você está em busca, né? Mas só queria contar a história, por exemplo, das velhinhas, das vovoglers ali. São coisas que muitas vezes acontecem e que são felizes coincidências, né? Assim, elas são de verdade, elas são incríveis, e por acaso o produtor de uma produtora que ajudou a gente a fazer o filme estava procurando essas pessoas. Ele é sócio de um clube lá em São Paulo que chama Pinheiros. Esse cara não estava achando as velhinhas do jeito que a gente queria. Uma hora ele estava lá no clube e ele viu elas passando e foi falar com elas. E deu no que deu, né? A gente construiu uma história com elas espetacular, assim. A gente tem uma relação de amizade com elas. A gente tem chat, tem grupo no WhatsApp com elas. Elas vão lá no marketing do Itaú e é uma festa, é um negócio incrível. E foi uma feliz coincidência, né? Tem que contar um pouco com a sorte também. Só que eu acho que a sorte ela está mais presente quando você persegue ela com mais força, né? A gente é bastante disciplinado, bastante raçudo. Olha só, tem uma parte aqui dessa conversa que eu acho que a gente precisa dar uma repassada. Quando a gente fala de que hoje a gente tem um organismo muito maior do que aquele que é regido pelo... aquelas coisas que a gente já fez a vida inteira, anúncio, jornal, revista. A ferramenta hoje que você deveria mais estar, dentro dela, são as redes sociais. A rede social é um negócio lindo, porque é uma forma de se fazer pesquisa direta, com todo mundo, ao mesmo tempo, como se você enfiasse a cara para dentro da casa das pessoas. A maioria das pessoas acha que a gente está falando de rede social, está falando de mídia digital, de plataforma de mídia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a maioria dos insights da minha agência, da dele, das marcas, vem da oportunidade que você tem de escutar isso. Antes de você fazer com que as pessoas escutem a sua marca, escuta elas. E o jeito que, na minha modesta opinião, mais rápido, fácil e eficiente, é enfiar a cabeça, os ouvidinhos, dentro da rede, e escuta o que eles estão falando. Essas histórias saem daí. Não necessariamente eu estou falando delas, mas as histórias que vão fazer com que você consiga conectar a tua marca, aquilo que as pessoas estão conversando, sai daí. Sai daí. Um dia me falaram o seguinte: Alcir, lá atrás, há muito tempo atrás, era mais simples fazer comunicação, não é? Eu falei assim, não acho não. Eu acho que hoje, a quantidade de coisas que você tem para multiplicar o seu trabalho, para garantir o seu trabalho, cara, é maravilhoso. E o que me deixa mais feliz na história toda é porque, veja, o tempo inteiro da palestra do Tracanella, você enxerga o talento, a criatividade e a mosquinha da inovação no meio dessa conversa. E mais que isso, a diferença que a gente tem com, sabe aquela história do Heart and Science, aquela coisa, a nossa profissão sempre foi, a vida inteira, uma parte muito forte de ciência e outra parte muito forte de talento. Tá certo? Cada vez mais a parte da tecnologia, da ciência, vem aumentando sua contribuição. Mas, amigo, não duvide. O que faz realmente a diferença é essa parte aqui. É isso que faz com que eu troque uma marca como a DM9 por uma que eu não sei nem direito falar. É isso que faz com que eu toque a minha posição de, imagina, falar da DM9, mostrar os cases da DM9, é só pegar metade da palestra dele. E sabe o que eu tenho de case? Aquilo que eu vou construir. Então, bicho, o maior propósito que eu tenho, né, é fazer aquilo que eu ainda não fiz e, de preferência, usando aquilo que eu acredito que eu tenho bastante vontade de fazer e talento para fazer. Gente, é isso. A primeira vez que a gente está fazendo esse modelo, que eu curto tanto e recomendei para eles, é fazer um bate-papo, uma conversa com gente
que fez diferença na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Tá? Tracanella é o primeiro exemplo, o segundo é o próximo exemplo que estão aí. São 2 profissionais que trabalharam comigo e com ele, impressionante, comigo e com ele, que é o Igor e o Eco. Os 2 estão na concorrência, mas não tem problema, a gente vai trazer do mesmo jeito, porque são 2 figuras que, como Tracanella, sabem, podem nos contar coisas que vão agregar na nossa vida profissional. Muito obrigado, gente. Obrigado.